Brilhante, mas trágica, bonita, porém maldita. A geração emocionalmente perdida e falida. É assim que as pessoas da era do jazz frequentemente são descritas. Uma década de prosperidade e liberdade, animada pelo jazz e pelo charme das melindrosas. A sociedade dos anos 20, além de ópera e teatro, frequentava os cinemas que exibiam filmes de Hollywood e seus astros, Gloria Swanson e Mary Pickford. Atrizes da época tinham suas roupas e trejeitos copiados pelas mulheres que, livres dos espartilhos, usados até o final do século XIX, começavam a ter mais autonomia. O humor e estética, sem falar no progressismo absoluto, possivelmente fazem da era do jazz a mais cativante e culturalmente influente de todos os tempos. Vestidos curtos, leves e elegantes, geralmente em seda, deixavam braços e costas à mostra, facilitando a movimentação em danças vigorosas. Meias em tom de bege para sugerir pernas nuas. A atenção estava toda voltada aos tornozelos e os mais conservadores ficavam escandalizados com toda a liberdade permitida. Conhecida também como sociedade pecadora, homens e mulheres respiravam prosperidade, liberdade e novos tempos em relação à movimentação e velocidade com carros a motor e tecnologias inovadoras. Auspiciosos sobre o futuro, porém, não esperavam o golpe de fim de década. Toda a chama de felicidade, prosperidade e independência apagaram-se ao quebrar da Bolsa de Valores de Nova York, em 24 de outubro de 1929. Era início a Grande Depressão, que se estenderia até o fim da década de 30. Nascido em Elmont, Califórnia, a 13 de março de 1942, John Larkin teve uma infância conturbada por conta de sua gagueira. Em dezembro de 1995, entrevistado pela revista destinada a fonoaudiólogos e audiologistas, Scatman John revelou momentos críticos de sua infância. Perguntado por Ira Zimmerman se a gagueira foi uma parte importante da sua vida como criança, ele respondeu: "Foi doloroso. Eu me reprimi por muito tempo. Só depois de ficar sóbrio e ir para grupos de apoio é que meus sentimentos fluíram. Eu não consegui crescer para se tornar um membro funcional desta sociedade. Eu não conseguia nem falar." Perguntado se sofreu com bullying, disse: I remember one time several of my friends locked themselves up in a house and started making these grotesque sounds at me. I waited for them for 2 days and I finally got them. Apesar da infância emocionalmente traumática, Larkin começou a caminhar na vida artística. Aos 12 anos ele passou a tocar piano, que permitiu sua expressão artística em compensação às suas dificuldades de fala. Aos 14, iniciou a prática do scat singing, com a influência de Louis Armstrong, Ella Fitzgerald e outros grandes nomes do jazz. Larkin aprimorou-se cada vez mais nesta arte. Segundo algumas fontes, teria sido Ella Fitzgerald que o apresentou ao estilo. Ainda criança, ele teria ouvido uma gravação da cantora performando scat na música How High the Moon. Aos 34 anos, em 1976, Larkin se tornou um pianista profissional, apresentando-se em diversos clubes em Los Angeles. Costumava fazer apresentações ao lado de seus colegas, Bob Harrison no contrabaixo, Clark Woodard na bateria e Joe Farrell no saxofone tenor.
Alguns clássicos incluídos no repertório do conjunto eram Softly as in the Morning Sunrise, So What, Making Whoopee e Hey to Misbehavin'. Quase uma década depois, entre 1984 e 1985, foram feitas as sessões de gravação para o primeiro álbum da carreira de Larkin. O long play, auto-intitulado John Larkin, foi produzido por Philip K. Keirin e lançado pela Transition Records em 1986, em homenagem a Farrell, que havia morrido pouco antes do lançamento. Joe Farrell não era apenas amigo de Larkin, mas seu parceiro musical também. Todavia, apesar de ser um pianista de jazz profissional e falar através do instrumento, John ainda não se aceitava, ainda tinha medo e vergonha de sua condição. Para se esconder e preencher este vazio, consumia drogas e bebidas alcoólicas, coisa também praticada por seu amigo. A decisão de homenageá-lo partiu da vontade de Larkin em mudar seus maus hábitos. Ele eventualmente o fez, com a ajuda de sua futura grandiosa esposa, Judy Mahug Larkin. Ela, junto a ele, também começou a se afastar do alcoolismo até se recuperar completamente. Sua companheira o encorajava a bater de frente com o mundo exterior, a sair da zona de conforto. "Você tem talento", ela dizia. "Eu vou fazer algo por você." E, em 1990, deixando seu pai, foi com John para Berlim, Alemanha, acompanhar sua trajetória ao sucesso, até Scatman John. I'm a Scatman. Além da busca por um recomeço na vida pessoal, John buscava em Berlim a nova fase de sua vida artística. Ainda para o doutor, ele disse: "Eu fui para a Europa em 90 para tentar complementar minha renda porque eu estava morrendo de fome em clubes de jazz aqui. Eu voltei do trabalho certa noite e disse à minha esposa: 'Vamos sair daqui.' Então, fizemos as malas e fomos para Berlim." Após as semanas de tribulação em um novo país com cultura diferente da sua, John e Judy conseguiram se estabelecer e conhecer a comunidade do jazz. A liberdade e a aceitação para aquele estilo musical eram bem maiores que nas Américas. Abriram comunicação com cantores e instrumentistas do gênero em Berlim, até que John conheceu um agente que o pôs para tocar em hotéis. Foi nessa época em que decidiu superar suas inseguranças e cantar pela primeira vez em seus shows. Sua amada Judy entregou uma fita das melhores vocalizações em scat feitas por John ao agente. Manfred Zerger, he was my manager and he was booking me into a hotel. One day I scat sang for him. And my wife gave him a tape of me scat singing to Thelonious Monk's Well You Needn't. Manfred heard that, and he called me at the hotel that he had me playing in and said, "Man, we're going to do something for you." Manfred tentou por 1 ano e meio escalar John em um disco de jazz. Porém, era difícil fazê-lo por alguns motivos. Até que certo dia ele ligou para John, que estava hospedado em um hotel na Noruega. Ele me chamou um dia e disse que teve uma ideia. "Não me mate, mas por que não tentarmos scat rap?" A proposta de Manfred seria unificar scat singing com ritmos de dance music e hip hop. Larkin ficou indeciso no começo e deram tempo para ele pensar no que fazer. Dentro do período, em 1994, ele oficialmente casou-se com Judy. Ele estava realmente preocupado com a opinião dos ouvintes caso descobrissem sua gagueira. When I first recorded that, I was afraid because I stuttered a lot worse than I currently do, although that's hard to believe, I don't know. I could be all wrong. I struggled for years as a jazz artist. With or without the stuttering, it was still tough. Assim, sua esposa sugeriu que ele falasse aberta e diretamente sobre seu problema em suas canções. John, então, reencontra seu agente e responde a sua proposta. Manfred leva a ideia para a BMG RCA, a proposta é aceita
e John Larkin é enviado a uma gravadora. Ele compõe seu futuro grande hit Scatman, produzido pelos especialistas em música eletrônica Ingo Case e Tony Catania. E, meses antes do lançamento da música, ele faz um concerto no Jazz Bakery, em 1994. Na ocasião, ele explicou o conceito e a proposta da persona Scatman John e anunciou que seu primeiro single seria lançado em breve. I'm glad you're there because I was passing judgment on myself. I'm always playing God, I'll tell you. Well, I gotta tell you something. Everything on this single first is coming out. Everything on it is sampled. Have you all heard of sampling? Oh, they'll ruin a jazz artist, I'll tell you. They're taking sample sounds. Okay, here. I'm on a video, and it opens up. They show me as a professor, right? I have the tie on and all that. The professor. I'm telling my students about scat singing. Okay. So, about the third chorus of it, I take off my suit. It's a tear-off suit, and it's super scat. I mean, perfect for kids, right? Perfect for, oh, God. I used to be a good jazz player. So anyhow, I can't play it as it's on the side because I don't have any idea what the side sounds like. My agent won't even send me a copy of it. But it's something like... Professor, I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping because things they call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Em 30 de novembro de 1994, a música Scatman foi lançada pela RCA. As crianças enlouqueceram e o single se tornou o número 1 em toda a Europa e Japão. As letras retratam como Larkin superou suas dificuldades com a gagueira e também inspiraram crianças que gaguejavam a superar esse problema. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Contudo, assim que publicada, as vendas foram lentas, mas quando diversas estações de rádio passaram a tocá-la, seu sucesso multiplicou-se no mundo inteiro, alcançando o primeiro lugar nos rankings de vários países da Europa e atingindo boas posições nas paradas de sucesso da Austrália, Nova Zelândia e Japão. No Brasil, ficou em 93ª posição no ranking. O single vendeu mais de 6 milhões de cópias no mundo todo. A canção ganhou várias avaliações positivas pelas suas letras inspiradoras e sua melodia contagiante. O videoclipe também foi bem sucedido e atualmente é facilmente reconhecido. O sucesso ganhou o prêmio Melhor Single Pop da Echo Awards. A faixa foi incluída no álbum Scatman's World de 1995. Esta música permaneceu como o maior sucesso de sua carreira. A partir da popularidade, ele adotou o nome artístico Scatman John. Em 95, ainda sendo entrevistado por Ira Zimmerman, foi perguntado: foi um grande risco para você que essa dance music scat rap pudesse destruir sua credibilidade como músico de jazz? Houve alguns riscos nisso? Scatman John foi breve. Não, eu tinha tanta vergonha por trás da gagueira que quase me destruí com drogas e álcool até 1987, quando fiquei sóbrio. Desde aquele dia, não era tão importante para mim ter que ser músico de jazz mais. Aos 53 anos, no auge de seu estrelato mundial, atingindo o pico de sua popularidade, ele lança outro hit, Scatman's World.
uma música sobre uma localidade imaginária chamada Scatland. Retratando os problemas do mundo e a esperança de resolvê-los, esse segundo single não fez tanto sucesso quanto o primeiro, mas ficou em boas posições em rankings da Europa e vendeu 1 milhão de cópias. Everybody's born to compete as he chooses, but how can someone win if winning means that someone loses? I sit and see and wonder what it's like to be in touch. No wonder all my brothers and my sisters need a crutch. I wanna be a human being, not a human doing. I couldn't keep that pace up if I tried. The source of my intention really isn't crime prevention. My intention is prevention of the lie. Yeah, welcome to the Scatman's world. Scatman's World foi lançado ainda naquele ano por conta da boa recepção das duas gravações. Na contracapa do CD há a seguinte anotação: se você está se perguntando onde fica Scatland, você não precisa olhar muito longe. Fica entre seus sonhos mais profundos e seus maiores desejos. O segundo single ficou popular internacionalmente, principalmente no Japão, onde permaneceu em segundo lugar na parada de sucesso por 40 semanas, vendendo milhões de cópias. Scatman's World entrou para a história como um dos álbuns de artistas não japoneses que mais venderam no Japão. This next Grand Prix New Artist of the Year award goes to the new foreign artist with the highest sales recorded last year. 第10回日本ゴールドディスク大賞グランプリニューアーティスト賞は The Grand Prix New Artist of the Year goes to... Ladies and gentlemen, Scatman John! Woo! そして今夜日本ゴールドディスク大賞のためにやってきてくれました Mr. Scatman John! Congratulations! Sold over 1 million copies here in Japan. Obviously, the Japanese fans love you. Can we have a word for the Japanese fans? Of course. I would like to thank some people out there. First of all, I would like to thank BMG Victor. I would like to thank Iceberg Records. I would like to thank Manfred Zeringer. I would also enjoy to thank the All Japan Genyukai Stutterers Association for their support. And most of all, I would like to thank my beautiful wife, Judy, for the support. Thank you. In your lyrics, you always have, the Scatman can do it, so can you. What is the real meaning behind that in your lyrics? The real meaning behind that is that we all have problems. Some of our problems are inside, some of them are outside. I am a person who stutters. Because I stutter, I scat sing. Because I scat sing, I'm Scatman. So my greatest problem has become my greatest asset. Problems outside, the people who had the earthquake here, I was told they heard the words of Scatman and they were able to get through the earthquake, and I think that that's wonderful. Scatman's World. Ainda naquele ano foi feita uma turnê promocional pela Europa e Ásia. Referindo-se a um show na Espanha, Scatman disse: foram cerca de 30 mil crianças gritando por 5 minutos sem parar. Eu não conseguia começar a música. Em 96, lança seu segundo álbum, Everybody Jam, cujas faixas têm um som mais evoluído do que as do primeiro álbum. Apesar de não ter sido popular a nível internacional, o CD foi um imenso sucesso no Japão. A Terra do Sol Nascente era onde Scatman John fazia mais sucesso e tinha maior quantidade de fãs. Ele era tão grandioso que sua imagem aparecia estampada em latas de Coca-Cola. Ele realmente se tornou uma espécie de fenômeno pop lá, tendo até sua própria representação completa, com fedora e bigode da icônica série de televisão Ultraman. Enquanto isso, na Europa, os outros lançamentos não fizeram o mesmo sucesso que os dois primeiros singles, fazendo ganhar o título de Two Hit Wonder.
Uma das curiosidades deste álbum é que a faixa que dá o seu nome é uma homenagem à música de Louis Armstrong, grande influenciador desde o início de sua carreira, ainda como John Paul Larkin. A música foi considerada um exemplo clássico de electro swing e jazz rap. Seu videoclipe, gravado em New Orleans, custou aproximadamente $500 mil. De acordo com o cantor, o dia em que filmamos o vídeo foi um dia além de todos os limites e espaço, cheio de mágica. Todas as filmagens juntas criaram uma atmosfera perfeita para mostrar as raízes de Louis Armstrong. Outras faixas desse CD incluem U-Turn, uma versão aprimorada da música Hey You, que havia sido lançada anteriormente em 1995, e um cover de The Invisible Man do Queen. Outra curiosidade deste álbum é que, no Japão, foram adicionadas 5 faixas bônus, 2 delas, Susu Super, Kirei e Pre Cat, usadas em comerciais de TV japoneses de cosméticos e pudim. Everybody pushing, pushing, pop up, everybody bring, bring, pushing, pop up, every time, bring, bring, pop up, pop up, baby. Yeah. Em 98, foi gravada a música Still the Bass, especialmente para a trilha sonora do filme temático de beisebol Major League Back to the Minors. No final desse mesmo ano, Larkin foi diagnosticado com câncer pulmonar, mas continuou com seus projetos musicais, contrariando o conselho médico que foi pegar leve com a intensa carga de trabalho. Antes do ano virar, foi lançado o single Scatmumble, utilizado no filme alemão Love Scenes from Planet Earth. Em junho de 1999, Scatman lançou o quarto e aquele que viria a ser o último álbum de sua carreira, Take Your Time. Devido ao estado de saúde de Larkin, que estava deteriorando e não apresentava melhora, não foi feito nenhum videoclipe para as faixas do CD. Então, como de costume, ele começou uma turnê que seria feita em 24 cidades dos Estados Unidos. No concerto de 26 de novembro de 1999, em Cleveland, Ohio, Larkin teve um colapso no final da apresentação. Ele desmaiou no palco. Decidiram então encerrar a turnê por conta da situação médica do cantor. Ele foi transportado até Cleveland Clinic, onde foi estabilizado. Na semana seguinte, ele recebeu alta e voltou à sua casa em Los Angeles. Em 3 de dezembro de 1999, em sua casa em Los Angeles, John Paul Larkin morreu, aos 57 anos. Ele foi cremado e suas cinzas foram dispersas no mar próximo a Malibu, Califórnia. Larkin deixa sua esposa, Judy, sua mãe, Harriet, e um irmão, o Bill. A família pediu que quaisquer doações em memória de John fossem feitas à Fundação Scatland, que ajuda pessoas possuintes da mesma condição que o astro. Após sua ida, a ISA, sigla em inglês para a Associação Internacional da Gagueira, e amigos de Larkin prepararam websites para guardar memórias do músico e propagar sua atividade. Isso porque John Paul Larkin foi mais que apenas um cantor, mas um exemplo de superação para crianças e adultos. Em 1996 ele disse: "Estou tentando dizer às crianças que Deus nos deu todos os problemas com um propósito, e que seus maiores problemas contêm uma fonte de força para não apenas superá-los, como também a todos os outros." Em um site de publicação de memórias com Scatman, Jodie Custer, profissional da área e agente da ISA, publicou um momento que teve com John. Ela conta: "Minha lembrança favorita de John é de 1º de fevereiro de 1998, quando ele concordou em bater um papo com adolescentes por 1 hora na sala de bate-papo da ISA. Ele havia se preparado para entrar na sala, mas por algum motivo, naquela noite, ele não conseguiu. Pouco antes do horário agendado, John me mandou um e-mail, dando-me seu número de telefone de casa, e eu retransmiti as perguntas para ele, digitando suas respostas o mais rápido que pude. Ele passou 1 hora conosco naquela noite, incentivando os adolescentes presentes e expressando seu amor sincero por todos eles. Antes de nos despedirmos, ele performou o sketch para mim pelo telefone.
foram lançadas também coletâneas oficiais. Em 2001, Listen to the Scatman, que inclui gravações raras de jazz feitas por Larkin e seus colegas entre 1984 e 1990. Um ano depois, The Best of Scatman John, que contém os maiores hits do artista dos anos 90. 4 álbuns, sendo 3 sob o nome Scatman John, 14 singles, 5 videoclipes, 2 comerciais de TV e 10 apresentações, incluindo concertos e eventos de ocasiões especiais. John Paul Larkin, cantor, pianista e compositor. Este foi Scatman John, o segundo personagem a ser descoberto.